Oi, voltamos. Você estava com saudade? Eu tava. O quadro mais famoso da história do YouTube. Não é pra tanto também. Depois de muito tempo, o compilado dos principais assuntos do Internacional. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu informo que está de volta o Top 5! Os principais assuntos do Inter. Mais trabalho na minha vida. Numa semana tão importante pra gente colocar no papel aqui as principais coisas do Internacional. Tu tá comigo nessa? Então vem, solta a vinheta. Vamos lá, gurizada, vamos tratar das principais coisas do Inter nessa semana decisiva da Copa do Brasil. Mas antes, deixa eu dar um recado pra vocês e prestem atenção. Tu aí, tu tem certeza que se tu parar numa blitz de trânsito, tá tudo certo com o teu carro, com a tua documentação, licenciamento, IPVA e tal? Ah, mas eu vou dizer uma coisa pra ti. Não fique inseguro, não. Vou te dar a morta agora. Tu vai fazer o seguinte, vai aqui na descrição do vídeo, clica no linkzinho ali e baixa de graça o aplicativo da Zapay. Gurizada, ali dentro, tu vai colocar a placa do teu veículo e vão vir todos os débitos do teu veículo. Licenciamento, IPVA, multa, sei lá. E tu vai regularizar tudo. Por que vale a pena fazer isso na Zapay? Porque lá dentro tu pode parcelar em 12 vezes. Imagina só, mas se tu usar o código BALDAÇO20, baldaço número 20 do lado, tu tem 20% de desconto nas taxas de parcelamento. Então agora fala com a Zapay e resolve esse problema. Puxa no link aqui de graça, baixa o link e resolve isso, tá bom? Vamos lá, gurizada. Primeiro assunto. Não temos nada e esperamos por um milagre na Copa do Brasil. É importante a gente ter esta noção que nos entristece, mas que é a realidade. O Internacional vai, a partir de quarta-feira e no sábado, às 6 horas da tarde, saberemos decidir o seu futuro na Copa do Brasil. Em que, neste momento, o Inter não tem nada. O Internacional é uma bagunça, é uma gororoba dentro de campo, mesmo tendo um qualificado grupo de jogadores. Eu desafio você que está assistindo, né? Digam para mim, agora, vou perguntar, qual é a jogada que o Inter tem? Uma, duas jogadas que tu possa identificar assim, olha, o Internacional tem uma triangulação ali pelo lado esquerdo, que é legal, do Wanderson, Wesley, não sei o quê. No miolo, tem um tabelamento ali que faz com que o Inter entre com qualidade na área. Não tem nada. Gurizada, ontem era uma bagunça tão grande em campo. O Alan Patrick, ele estava perdido. Ele não sabia se era atacante, se era meio. Ele ficou sem função. O guri, o Luca, o centroavante, entrou com uma disposição, correndo, tal. Parecia uma barata tonta, não sabia onde ficar. Não tem nada. O Internacional não tem nada, taticamente. É um conjunto vazio. E isso, neste momento, me parece o mais significativo e o mais aterrorizante para imaginar o Inter seguindo adiante com qualidade nas competições. Então eu digo para vocês que, para mim, o Inter está em busca de um milagre na Copa do Brasil. Segundo assunto, para conseguir este milagre, a gente está se abraçando em qualquer coisa, né? Pois eu vou dar uma coisa importante que está acontecendo para quarta-feira, para os dois confrontos contra o Juventude, que pode fazer a diferença. Eu falo do retorno de Ener Valencia, o melhor atacante do Internacional, a figura ofensiva mais importante de todo o grupo do Inter. O homem que, quando saiu do time do Internacional, se perdeu muito em explosão ofensiva. Experiência em momentos decisivos, jogador de Copa do Mundo, ele está voltando. Eu vou me abraçar com todas as forças no Ener Valencia com uma esperança. Porque não tem muita coisa neste momento para a gente ter esperança. Não tem muita coisa para a gente imaginar que possa fazer a diferença. Quem sabe este jogador, com uma questão individual muito forte, possa estabelecer um diferencial para que a gente passe pela Juventude. É o que eu disse, eu estou me agarrando em qualquer coisa neste momento. As pessoas têm me perguntado, aí é mais um assunto, se o Kudê está caindo, se pode cair, se vai ser demitido, se vai pedir demissão. Eu quero fazer uma leitura para vocês e isso é um pouco de informação de bastidores do Internacional também. Bom, primeiro, o Kudê ontem se abateu. O Kudê ontem sentiu. No segundo gol do Vasco da Gama, quando a torcida começa a gritar contra ele em uníssono no estádio, o Kudê se prostrou. Botou as mãos no bolso, não teve mais a mesma vibração, não passou mais orientação. E este sentimento também estava presente na entrevista coletiva. Um Kudê num tom mais baixo, absolutamente abatido. Ele sentiu. Então essa é uma questão, tá? A outra questão. Eu sei que o presidente Alessandro Barcelos não vai demitir o Kudê. Esqueçam isso. Isso não vai acontecer. Agora, a torcida pode demitir o Kudê.
A inviabilidade está se aproximando. Ontem nós vimos que a torcida do Internacional não aguenta mais esse trabalho ruim do Kudê. Mas o não aguenta mais a se tornar absolutamente inviável a sua presença depende desses confrontos contra o Juventude. Se o Inter passar pelo Juventude, ele ganha fôlego de novo. Não tenha dúvida disso. Mas se não passar, acabou. Acabou. Ou acabou pela inviabilidade em relação ao sentimento da torcida, e seria um desrespeito mantê-lo, ou então pela própria iniciativa deste treinador que se prostrou, que se abateu com uma crítica. Imagina o que seria se caísse fora para o Juventude. Então, assim, não tem possibilidade da continuidade do Kudê se ele cair para o Juventude, por todas essas pontas que eu citei. Esta semana é decisiva. Repito, no próximo sábado, às 6 horas da tarde, saberemos se o Kudê continua ou não no Internacional. Em relação a time, para o jogo de quarta-feira, é muito interessante a gente imaginar o que o Kudê pode fazer, e eu quero fazer a minha leitura aqui com vocês. Primeiro que joga o Antony, que aliás tinha que ter jogado ontem para ganhar ritmo. Por que joga o Antony contra o Juventude? Porque o Rocher não está aqui e porque o Fabrício já jogou a Copa do Brasil pela equipe do Nova Iguaçu. Muito bem, teremos o Bustos na lateral direita, teremos a zaga de Vitão e Fernando, o Vitão ontem foi preservado, e na lateral esquerda não tem o René. O René teve uma concussão, saiu do jogo, o Inter fez valer o benefício da FIFA de substituir um jogador com concussão e não contar como substituição, e aí vem a determinação da FIFA de que por 5 dias esse jogador não pode jogar. Então quarta-feira o René está fora. Provavelmente o Robert Renan seja o lateral esquerdo do Internacional, porque o Bernabei não consta como possibilidade do Kudê. Não se sabe ainda se o Thiago Maia terá condições de abrir o meio-campo. Se não tiver, joga o Rômulo. Aliás, o Rômulo tem jogado tri bem, tá? O Rômulo tá legal. Bom, a partir daí, o que se imagina que possa fazer o Eduardo Kudê? Eu acho que ele vai botar o Wanderson e o Wesley nas pontas, na linha intermediária. O Wanderson e o Wesley nas pontas. Vai botar o Bruno Henrique no meio, e vai botar na frente o Alan Patrick, que ele adora botar na frente, do Ener Valencia, que está voltando. Eu não imagino um time do Internacional diferente desse. E é louco isso, né? Porque eu estou falando que o Inter precisa de um milagre na Copa do Brasil, tendo essa escalação. Essa escalação é maravilhosa. Essa escalação só tem bons jogadores. É uma pena que o treinador não consiga fazer esse time funcionar, porque é uma bela escalação. Então eu acredito muito nisso. E aí vem o meu quinto assunto. Eu considero o Juventude favorito contra o Internacional. Porque o Juventude está jogando mais e tem um treinador muito superior ao nosso. Tanto que Inter e Juventude já se enfrentaram no Campeonato Gaúcho e o Roger Machado engoliu o Eduardo Kudê. O Juventude não vive um momento de pressão, ao contrário de entusiasmo na sua torcida, e o Internacional está mergulhado numa crise. Então isso para mim torna o Juventude favorito para esses confrontos. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa que a gente pode acreditar. Quando os dois times entrarem em campo na quarta-feira, nós teremos uma diferença de qualidade técnica muito importante. O time do Internacional que estará em campo quarta-feira, em nomes e em qualidade de jogadores, é muito, mas muito superior ao Juventude. Isso não determina tudo, mas alguma coisa determina. Né? Tem o funcionamento do time, estratégia, essas coisas todas que nos apavoram, sendo a relação Roger e Kudê. Mas o time do Inter é muito melhor que o Juventude. Tomara que isso faça diferença. Beijo pra vocês, gurizada. Top 5 de volta. À noite tem de novo. Ai, que delícia.